Cala-te, Mariana. Então, olá malta, sejam muito bem-vindos ao episódio número 19 do podcast Cala-te, Mariana. E eu já gravei este episódio 19 à vontade umas 10 vezes e nunca gostei de como ficou o resultado final. Isto porquê? Porque eu sinto que eu tenho falado sempre a mesma coisa nos vários episódios que ouço, porque eu de vez em quando vou ouvir os meus próprios episódios e se calhar esse é que é o meu problema, é as inseguranças que eu tenho fazem com que eu vá voltar a ouvir episódios sendo que eu devia publicar e olha, pronto, quem gosta, gosta, quem não gosta, temos pena, não é? Portanto, mas não é isso que acontece. E sinto que os temas que eu estava a falar eram bons, mas que eu estou sempre a bater neles. Porquê? Porque como já não tenho a minha rotina normal há quase 3 meses e não tenho assim o contacto que tinha antes com o mundo exterior, eu não tenho tantas ideias de temas. E por acaso eu não sei como é que há pessoas que têm podcasts há tanto tempo, tipo há mais de 2 anos, e têm sempre tema para lançar tipo um episódio todas as semanas. Isso é mesmo grande cena. E eu tenho medo que um dia me acabem os temas simplesmente. Mas então, sinto que não tenho esse contacto com o mundo exterior que me permita contar histórias de coisas que me acontecem no dia-a-dia. E essas histórias até podem levar a conversas interessantes depois quando as vou analisar. Mas como não tenho provavelmente histórias para contar, ponho-me aqui a falar sobre temas que me surgem na cabeça e sinto que vou sempre depois bater à mesma coisa em quase todos os episódios. Para além disso, como são temas gerais, que não acontecem só a algumas pessoas, são temas que eu sinto que acabam por surgir muito nos podcasts. E obviamente eu não quero estar aqui a fazer o mesmo que já toda a gente cá anda a fazer, não é? O meu podcast é essencialmente entretenimento, mas também, pronto, dar assim algumas informações importantes e tal, passar algumas mensagens, algumas reflexões, vocês já sabem. Mas enfim, não vou estar aqui a queixar muito mais, porque eu sei que isso depois também se torna muito secante. Isto é um exercício que eu tenho que fazer comigo própria, parar de me queixar tanto sobre mim própria nos episódios. Eu até já fiz um episódio especificamente sobre isso, que é o episódio onde eu falo sobre a síndrome a síndrome do impostor e este complexo de inferioridade que eu tenho e que acredito que muita gente também tenha, porque para quem já me está a ouvir há 19 episódios, ou mesmo não tenho ouvido todos, ouviu os últimos 5 e gostou e quer ouvir mais, tem que ser alguém que se identifique com o que eu digo, portanto provavelmente sente muitas das coisas que eu digo aqui, ou já está habituada simplesmente ao tipo de episódios que faço, às coisas que digo, enfim. E portanto, o que é que eu venho falar então no episódio de hoje? Decidi então deixar de lado os temas que eu ia falar, se bem que posso falar deles no futuro. Um deles até era sobre as inseguranças, sobre aqueles vídeos agora bem populares das pessoas a mostrar as suas inseguranças físicas, mas não vou entrar nesse tema, depois hei de vir a falar num episódio futuro sobre isso, lá está. Hoje eu venho finalmente contar-vos o que é que aconteceu num dos que foi talvez o pior ano da minha vida. Eu já tinha mencionado isso aqui no episódio. Naquele episódio eu falei sobre a saúde mental e a ansiedade e tudo mais. E queria já dizer que eu acho que isto vai acontecer, mas talvez no 20º episódio, que é o que sai para a próxima semana, se tudo correr bem, será o primeiro episódio com convidado, e mais não digo, porque eu acho que vou conseguir fazer isso em princípio, e acho que vocês vão gostar. E outra coisa também, espero que tenham tido uma boa Páscoa, como é óbvio, que tenham aproveitado bem a vossa semaninha de férias, pelo menos para quem está no secundário e no básico. Não andei a fazer nada assim muito interessante, mas pronto, correu tudo bem. E quer dizer, não andei a fazer assim nada interessante, acho que até aproveitei bem os dias e fiz assim uma coisinha ou outra, mesmo que até pela minha aldeia ou por casa, acho que até acabei por aproveitar bem. Não havia assim tanto para aproveitar, porque também era só uma semana, mas pronto, as minhas notas também já saíram, né? Este episódio, entretanto, só vai sair na quarta-feira e já vou ter voltado às aulas online quando sair, mas eu gravo sempre uns dias antes. E também fiquei contente, entre aspas, com as notas. Quero muito subir, mas pronto, este episódio não é para falar sobre isto. Então, para falar sobre o que aconteceu em 2017, que foi um ano assim bastante marcante, e eu acho que
escolhi falar sobre isto aqui no podcast porque eu já tinha, na altura em que o conteúdo do meu canal ainda era bastante variado, que foi ali mesmo no início, para terem noção, houve um verão que eu fazia vídeos dia sim, dia não, o verão inteiro. Aquilo foi... E era vídeos com conteúdo assim, do mais aleatório possível. Porque agora eu só faço conteúdos mais direcionados para estudos. E nessa altura eu queria muito fazer um vídeo de story time, não é? Story time é tu contares uma história caricata ou diferente que te tenha acontecido, digamos assim. Lá está, eu acho que esse tipo de histórias são um conteúdo muito bom para os podcasts, porque vai acabar por ser o que te vai diferenciar dos outros podcasts, porque cada história é única para cada pessoa, não é? Apesar das opiniões sobre as coisas também serem únicas, ou supostamente serem únicas, mas pronto. E então, eu estava a dizer que nunca vou conseguir, e quero deixar isto muito claro, nunca vou conseguir expressar realmente o que é que eu senti e o quanto isso me mudou a todos os níveis, porque é um bocado difícil agora, depois de tudo já ter acontecido, explicar. E então eu tentei fazer esse vídeo para o YouTube, tentei gravar inúmeras vezes esse vídeo, ainda devo ter guardado os vídeos, mas eu fiz muitas tentativas mesmo, e no final sentia sempre que aquele vídeo não estava bom porque não expressava aquilo que eu queria dizer. Houve até vídeos que eu acabei por me emocionar no meio, porque se calhar para vocês isto não vai ser assim algo do outro mundo, mas para mim foi uma coisa que mesmo me afetou mesmo muito. E pronto, como isto é um podcast, eu posso dizer as coisas à vontade, mesmo que me esqueça delas, sem cortes, sem nada. Posso estar aqui imenso tempo a falar, ninguém vai chatear, quer dizer, imenso tempo também, vamos lá ter calma. Mas por isso mesmo é que o episódio 2 vai ser mesmo praticamente só dedicado a isto, não é? Porque já tive esta conversinha da treta inicial, nem vai haver reflexão filosófica nem nada, porque eu sei que isto vai ser uma história demorada. E eu tinha algures o roteiro de tudo o que aconteceu nesse período, para não me esquecer de nada, já desses vídeos que eu fiz, mas não o encontrei. Portanto, não vou fazer isto com um roteiro, vou contar a história daquilo que eu me lembro, sentar a fazer um roteiro. Mas então, o que é que aconteceu? Estávamos em 2017, mais precisamente em janeiro de 2017, e eu comecei com uma tosse. Uma tosse completamente normal, era inverno, era altura de constipações e não sei o quê, pronto. E só que houve um dia, e ninguém estava muito preocupada com essa tosse, na verdade, porque lá está, pareceu ser uma tosse sem qualquer tipo de significado. Eu, inclusive, estava a tomei, aliás, todos os xaropes possíveis na farmácia, que estavam em todo o lado. Eu lembro-me que experimentei mesmo tudo, até já conseguia dizer qual é que era o melhor e qual é que era o pior em termos de sabor, em termos de tudo. Portanto, e nessa altura nós pensávamos que era mesmo uma coisa simples e nem sequer cheguei a ir ao hospital, não é? Só que houve um belo dia, eu lembro-me disto como se fosse hoje, que eu ia para a escola de manhã e tinha estado a tomar banho e estava a secar o cabelo e deu-me uma dor no peito muito, muito forte. Provavelmente por causa da tosse, só que no sítio em que era, poderia ser do coração. Então decidimos ir às urgências, porque pronto, eu andava a tossir e a tosse parecia ser normal, mas de repente uma dor no peito, se calhar isso já não é tão normal. E a tosse já estava a durar há imenso tempo, atenção, eu já estava com esta tosse para aí há 2 ou 3 semanas e não parava. Era já uma coisa na minha turma que já toda a gente estava a reparar, era que eu durante as aulas tossia tanto que tinha que sair para a rua. E já toda a gente sabia que eu estava cheia de tosse, era ali uma private joke já, digamos. E pronto, e fui lá às urgências e na altura fiz o raio-x e percebeu-se que eu tinha um bocado de muco nos pulmões, qualquer coisa assim. E o médico recomendou-me lá não sei o que para eu tomar e que eu devia ficar melhor. Para eu não, durante este episódio eu não vou estar a revelar nomes de hospitais porque não é extremamente importante para a história, e algumas coisas podem ser mal interpretadas ou podem achar que é por causa dos hospitais, mas pronto. E então, mas uma coisa que me fez confusão quando eu fui às urgências foi que esse médico me atendeu, eu estava a tossir tanto, eu cheguei a tossir tanto que eu não conseguia respirar.
E esse médico me atendeu. Pá, estava ali a tentar fazer assim uma descontração da cena, eu percebi, mas estava a gozar com a situação quase e a dizer: olha, já paravas de tossir, não é? Porque eu tossia mesmo muito e eu percebo que fosse incomodativo às pessoas à minha volta, mas acreditem que era incomodativo para as pessoas à minha volta, mas também era incomodativo para mim, não é? Não era só para vocês. Eu que estava cheia de dores e cheia de tossir e ali a forçar aquilo e ainda por cima estava com um muco e não sei o quê e pá, pronto. Também era complicado para mim, não é? Mas já. E pronto, pensávamos que eu iria ficar melhor, tomei aquilo e não sei o quê. Não fiquei. E continuei a tossir e a tossir muito. Isto foi mais ou menos em janeiro, acho que foi para aí a 20 e tal de janeiro, esta vez em que eu fui às urgências. Mas a verdade é que nos meses seguintes eu fui às urgências para aí mais umas 20 vezes no mínimo, porque a tosse não parava, eu não conseguia respirar, eu tossia tanto que ficava roxa e não conseguia respirar e estava num stress horrível. E depois chegava-me a acontecer, principalmente nas aulas de educação física em que eu fazia muito esforço, eu tossir tanto que eu simplesmente me sentia mal e sentia que ia desmaiar porque não conseguia respirar. Pronto. Continuei a ir às urgências até que houve um dia em que eu fiquei lá a dormir, apesar de aparentemente eu não ter nada, porque depois voltavam-me a fazer raio-x e eu já não tinha o muco. Fiz todas as análises possíveis e mais algumas e parecia que eu não tinha nada, não é? Que nada indicava eu estar a ter aquela tosse, pronto. E então, eu acho que eu já não me lembro exatamente de todos os pormenores, não é? Como é óbvio, já foi há quase 4 anos. Há quase 4 anos? Não, há 4 anos, pronto. E então, acho que foi a médica que teve comigo quando eu fiquei lá uma noite só em observação, só porque eu estava tão mal que não estava em condições de depois ir para casa. Essa médica recomendou-me que eu fosse a outro hospital específico só para crianças, não é? Se vocês sabem a zona onde eu moro, até sabem mais ou menos os hospitais que eu vou estar a falar, né? E recomendam-me que eu fosse lá um pneumologista muito conceituado e não sei o quê, e que ele de certeza que me iria ajudar com este assunto. Entretanto, eu não vos disse, mas acho que foi essa mesma médica, na noite em que eu estive lá, recomendou-me codeína, acho que é codeína. E isso, eu acho que é utilizado tipo. É um produto que obviamente se vende em farmácia e é de receita médica e não sei o quê, mas essa coisa é utilizada até para tipo como troca de ligeira e não sei o quê. E eu basicamente fiquei sem sentir as pernas e não conseguia andar. E tivemos que voltar lá ao hospital, portanto, eu estive no hospital e tive que voltar lá no dia seguinte. Eu chegava a ir ao hospital para ir umas 3 vezes por semana. Era mau. Assim, eu nunca tinha ido na vida a um hospital e nesse ano foi um ano terrível. E era um ano de web mudança porque eu passei do sexto para o sétimo, que é a mudança de ciclo, e eu pelo menos no sétimo ano senti bué da diferença na exigência da escola, em tudo. Era, sei lá, estava mesmo a mudar, tipo, de idade e não sei o quê. Apareceu-me um período nesse ano, para vocês terem uma noção, no hospital, numa das 1001 vezes que eu fui ao hospital, apareceu-me um período pela primeira vez, não é? Era um ano que estava a acontecer tudo ao mesmo tempo. O meu avô também morreu nesse ano, portanto, tudo para me abalar o psicológico e tudo na mesma altura. E para vocês terem uma noção, com isto da tosse, eu faltei tanto à escola que o segundo período praticamente que não fui a metade do período. Foi mesmo mau. E pronto, entretanto, voltando aqui onde eu estava, essa médica então disse-me para eu ir a esse pneumologista e eu fui lá, a esse hospital, e ele também me analisou, viu tudo, recomendou-me também, podia ser asma ou assim. Pá, fez-me ali as análises todas, não estou nada, pronto. Mas recomendou-me não, disse para eu encaminhou-me para as várias especialidades daquele hospital. Portanto, eu fui a todas as especialidades.
e não vou saber os nomes, mas otorrino, recomendo-me ir também à psicóloga do hospital, porque disse ser uma tosse psicológica, lá está como eu já falei nesse episódio, essa parte eu não vou explicar tão bem, porque acho que está bem explicado lá no episódio. O título deste podcast, se calhar vocês estão a estranhar, o Doente Mistério, mas é porque era assim que eu era chamada no hospital, porque as pessoas já quase que me conheciam e eu indo, lá está, o otorrino, psicóloga, como é que se diz? Aqueles tipo do estômago e não sei quê. Pronto, isso, pneumologia, do coração. Ninguém me apontava nada que eu tivesse nada de mal, portanto eu era considerada uma doente mistério que ninguém sabia o que é que eu tinha. E eu, entretanto, isto já bem em março ou abril, já andava assim, portanto eu estava desde janeiro a tossir. Eu não parava de tossir, tossia. Porque quando eu digo tossir, se calhar vocês pensam ok, tinhas uma tossinha de vez em quando. Não, eu não parava de tossir. De dia e noite eu não conseguia dormir. Tinha que tomar comprimidos tipo Valdespera e não sei o quê para conseguir dormir. E eu já andava assim há 3 ou 4 meses só a tossir sem parar e ninguém me sabia dizer o que é que eu tinha. E o mais perto que se teve, ou que se achou, foi que se calhar era uma tosse psicológica, que no início ainda podia ter começado mesmo com uma tosse devido ao que eu tinha nos pulmões, mas depois a tosse permaneceu lá. E foi o que eu disse nesse podcast, é que custa mesmo a acreditar que isto fosse uma tosse psicológica, porque me afetou tanto, e quando as pessoas dizem tosse psicológica parece que eu estava a fazer de propósito para tossir, mas não, era uma coisa completamente involuntária, mas que poderia acontecer e ter ataques, se calhar, mais fortes quando eu estava mais nervosa, não sei. E hoje em dia eu ainda tenho alguns reflexos dessa altura, mas pronto, ainda não acabei a história. Continuando, então, eu fui a todas as especialidades, ninguém me indicou nada. Ninguém me indicou nada, a não ser quando eu fui ao otorrino, acho eu, ou quando eu fui a uma das várias vezes que eu fui às urgências. Talvez, é que imaginem, eu não moro assim, eu moro um bocado longe principalmente deste segundo hospital, a que depois me indicaram. Portanto, eu ainda tinha que fazer uns 30 ou 40 minutos de caminho cada vez que queria ir às urgências, sendo que eu ia 2 a 3 vezes por semana. Estou a ver para trás e para a frente que os meus pais não tinham que andar, e nessa altura lá está, o meu avô estava mal, também tinha que ir várias vezes ao hospital. Pronto, vocês estão a perceber a cena. Então, já não sei bem qual. Eu acho que foi uma vez que eu fui a uma urgência que me viram o ouvido e ficaram chocados, porque se eu estava a ir a urgências desde janeiro, como é que nunca tinham notado isto? Viram que o meu ouvido esquerdo, eu tinha o tímpano perfurado. E pronto, e depois lá no otorrino, eu acho que foi isso. Na urgência disseram então que eu tinha o tímpano perfurado e que eu tinha que ir ver isto, e nós dissemos, ok, não há problema, porque eu já tenho uma consulta marcada com o otorrino, porque o da pneumologia me levou a todas as especialidades, portanto não há problema, porque ele vai-me lá ver as cenas e não sei o quê. Acho que foi isto, se não estou a erro. Pronto. E então ele viu-me o ouvido, fez lá também as análises e não sei o quê. Eu fiz tudo, é que eu nunca tinha ido a uma urgência ao hospital na vida, nunca tinha tirado sangue, nunca tinha feito nada. Eu tirei sangue, fiz análise à urina, fiz uma endoscopia com anestesia, fiz um ataque também. Foi isso, eu fiz ataque ao ouvido, acho eu. E então percebeu-se que, para além do tímpano perfurado, eu tinha uma massa no ouvido, uma espécie de um tumor, que não sabia na altura se era ou não, mas depois, quando eu fui operada, passou a ser benigno, viu-se que era benigno o tumor, e portanto isto foi, viu-se mais ou menos isto tudo em abril. Ele disse que, em abril ou em maio, não sei, e ele disse, ok, tens que ser operada urgentemente, esse otorrino, porque temos que resolver isto do tímpano e temos que resolver esta massa, e não sei como é que, porque isto já deve ser o tímpano por falar há imenso tempo, e como é que só agora é que te apercebeste disso? Eu também fiz um teste de audição, porque eu sempre tive bem problemas com os ouvidos. Eu desde pequena que eu uso tampões para ir à água no mar, e na praia tenho que usar sempre tampões, até um bocado um complexo que eu às vezes tenho. Porque as pessoas olham para mim. Eu já tive um menininho pequenino, pai, com 5 anos, que olhou para mim e perguntou se eu estava a ouvir música nos fones debaixo d'água, porque estranhou eu estar de tampões. Mas eu sempre tive problemas nos ouvidos, e basta entrar um bocadinho de água que eu fico logo com otites e cenas e pronto.
E como é que eu nunca ninguém tinha reparado que eu tinha o tímpano perfurado. Então, sim, eu fui fazer um teste de audição, que eles metem-vos fones nos ouvidos e metem lá sons a diferentes frequências e tu dizes o que é que ouves, o que é que não ouves, pronto, acho que é basicamente isso. E viu-se realmente que eu ouvia diferente dos 2 ouvidos, e daquele que eu fui operado ouvia mesmo muito pouco. Do outro também não ouvia a 100%, portanto ainda hoje eu não devo ouvir 100% dos 2 ouvidos, mas já devo conseguir ouvir o suficiente para viver, não é? Acho eu. E pronto, entretanto eu fui operada em junho, portanto estão a ver, e entretanto em junho eu ainda não tinha parado de tossir. Já não estava tão forte, confesso, mas eu ainda não tinha parado de tossir, eu ainda tossia muito. E na altura até perguntámos ao otorrino se o que eu tenho no ouvido podia gerar a tosse ou se tinha alguma coisa a ver. Ele disse que não tinha nada a ver, isto era simplesmente uma coisa que se tinha descoberto a partir de todo este problema da tosse, mas que não tinha nada a ver, pronto. E, portanto, eu fui operada, a operação durou 4 horas, foi também a minha primeira operação na vida. Foi uma operação em que me cortaram a orelha e viraram a orelha para a frente para poderem mexer à vontade lá dentro. Portanto, imaginem, fiquei ali com uma cicatriz horrível. Fiquei com uma cena à volta da cabeça, parecia que tinha operado a cabeça. Mas olhem, foi bué tranquilo. Imaginem, não foi muito tranquilo porque eu ainda tive uns mesinhos com dor no ouvido. Mas depois, entretanto, também disseram que isso podia ser do meu maxilar e eu também ranger bem os dentes, então que isso não tinha mesmo a ver com a operação, porque depois eu fui àquelas consultas pós-operatório. Porque, entretanto, todas estas... eu ia tendo alta de todas as categorias, não, de todas as coisas a que eu fui, as especialidades. E eu só tive alta de tudo, mesmo, pneumologia, tudo, em 2018. Ou foi em 2019? Eu não sei, mas eu sei que ainda andei bué de tempo. Eu acho que foi em 2019. Não sei. Agora não vou saber. Mas eu não tive mesmo muito tempo nisto de hospitais e de perceber o que é que eu tinha e o que é que eu não tinha, até realmente eu acalmar e passar e perceber que já não havia nada a fazer quanto a isto. Porque, entretanto, depois eu fui para o 9º ano, não é? Isto foi em junho. Nesse verão, praticamente não fiz nada de especial. Foi mesmo um ano em que eu também... Foi diferente, porque eu separei-me imenso toda a gente, porque eu deixei de ir às aulas, deixei de ir à escola. No verão também não podia estar com ninguém. Eu até costumava ir para um ATL no verão e não pude esse ano. E pronto. Também foi difícil para mim esse ponto, porque eu senti que me afastei bué das pessoas. Obviamente que a maior parte das amizades eram aquelas amizades de segundo e terceiro ciclo que muito ou pouco contavam. Fui para o 9º ano? Não, em 2018 fui para o 8º. Não fui para o 9º. Porque isto não foi em 2018, foi em 2017, em setembro de 2017. É isso, pronto. Mas pronto... Eu sentia que me tinha afastado bem de toda a gente. Porque, eu não sei, mas ali no 5º e no 6º ano, tu tens aquela tendência para ter, tipo, amigos e não sei o quê. E havia, na altura, aquelas coisas do... eu tenho uma mana, tenho uma melhor amiga, tenho uma mais que melhor amiga. Lembro-se do MMNA, MA, a segunda melhor amiga, SMA. Lembram-se dessas cenas? É que isso era tão parvo. E eu acho que isso, por acaso, é uma coisa que deixou de haver. Eu acho que agora já ninguém faz isso. Quanto muito utiliza o mana e não sei o quê, mas já ninguém faz essa cena do segunda melhor amiga, terceira melhor amiga. Mas isso era uma coisa bem comum na altura. E pronto. Entretanto, depois, então, quando eu voltei à escola para o 8º ano, eu ainda tossia, já não era constantemente, era de vez em quando tinha uns ataques. E uma coisa que também começou a acontecer foi a questão dos desmaios, que eu falei nesse episódio também. Porque acho que foi em 2017 ou em 2018. Provavelmente isto não tem nada a ver com a tosse, não tem nada a ver com nada, mas eu simplesmente estava na fila para os lados do Santini
e estava tanto calor que eu desmaiei. E obviamente a maior parte desses desmaios têm bué a ver com o facto de estar bué de calor nesse dia, se calhar não ter comido tão bem. Eu descobri que eu tenho assim a tensão um bocado baixa, portanto dias de muito calor, dias de verão para mim são horríveis, porque eu começo a me sentir bem mal disposta, cheia de calor, começo com tonturas, pronto. E hoje em dia já não me acontece esses episódios de tosse, mas acontece-me boas vezes, e se de vez em quando desmaiar e dar-me assim cenas más. Desmaiar já não acontece há algum tempo, mas estar muito calor e eu começar a ficar tonta acontece boas vezes mesmo. E uma coisa que eu disse nesse episódio é que a minha psicóloga disse-me que a minha ansiedade e a minha instabilidade se podiam refletir de diferentes formas físicas e que a tosse e os demais podiam ser uma delas, mas para mim eu não quero mesmo acreditar nisso, porque isto foi mesmo um ano mesmo complicado para mim e em que, sei lá, juro ali uma revolta que eu não vos sei explicar, porque parecia que estava tudo a dar errado, porque foi tudo ao mesmo tempo, coisas bem complicadas para mim tudo ao mesmo tempo, eu não sabia lidar com isso porque eu nunca tinha lidado com esse tipo de coisas, para mim as coisas estavam a ser super fáceis até esse ano. E pronto, malta, eu acho que basicamente foi isto. Eu não sei se deixei de lado alguma coisa da história, mas eu acho que essencialmente foi isto que aconteceu nesse ano. E agora para contar, agora contando, parece que foi uma coisa bué, tipo, ok, andaste em hospitais e não sei o quê, mas andar em hospitais e andar a tossir praticamente um ano, pá, eu acho que não é uma experiência, não é uma situação fácil, não é uma coisa que eu obviamente desejo a ninguém, não é? E até hoje ninguém sabe o que é que me aconteceu, porque é que eu tossi assim tanto, ninguém sabe, é um mistério, portanto, já. Yeah. E ainda este ano eu tive, por exemplo, um ataque de tosse e não sei bem explicar, eu não sei explicar, percebem? Ainda continuo neste mistério profundo. Mas pronto, o episódio de hoje foi este. Eu espero que vocês tenham gostado. E por favor, malta, vamos acabar o episódio assim. Escolham... Sabem que no Instagram há uma cena que vocês podem pôr músicas. Isto não vai ter nada a ver com o que eu estou a dizer, mas é para relaxar aqui o ambiente. Há uma cena para escolher músicas e vocês podem escolher músicas diferentes das que vos aparecem na página inicial ou das que toda a gente anda a pôr. Porque eu não sei porquê, toda a gente mete as mesmas músicas na história. E eu já disse isto até aqui uma vez. Quando eu vejo as pessoas a pôr sempre a mesma música ou sempre a partilhar os mesmos posts, a mim dá-me uma cena que eu não consigo pôr a seguir. Mesmo que eu goste da música, mesmo que eu goste do post e queira partilhar, eu não consigo porque eu vejo toda a gente a fazer igual. Isto agora está a acontecer com aquela música do Justin Bieber, do Peaches, eu não sei como é que se diz. Toda a gente anda a pôr essa música, mas há alturas em que uma música fica conhecida, toda a gente mete essa música e depois até dá raiva a ouvir e tu ires ouvir essa música, mesmo que seja boa, porque te vai associar a que toda a gente anda a meter isso nas histórias. Houve uma altura que era toda a gente metia músicas do Pop Smoke. Pá, eu não estou a dizer que as músicas são más, mas há outras hipóteses, não tem que estar a meter as músicas que toda a gente põe. Irrita um bocadinho. E pronto, e terminamos assim o podcast. Até a próxima semana, que será o episódio 20. Tchau!